Desta terça-feira, hein? Tá acabando o ano. Então vamos falar sobre Bruno Rodrigues, reforços, um pedido de desculpa do Massa e o Paulinho. Vamos falar sobre esses temas aqui para vocês com o meu querido amigo Diego Iwatalimo Marada. Se inscreva no canal, deixa o like e também se inscreva e deixa o like no canal do Diego, por gentileza, certo? Tudo bem com você, meu amigo? Tudo bem com você, Márcio? Tudo bem. Vem cá, o que que passa na cabeça de certos jogadores, né? O cara ficou 600 dias sem poder jogar, né? Sendo tratado, e a obrigação do Palmeiras é fazer isso, né? Tratar o cara se machucou, ninguém pede para se machucar, e depois vai jogar pelada. Cara, eu queria entender, eu não consigo entender, cara. Você consegue explicar, não? Cara, consigo, assim, ele é jogador de futebol, né? E jogador de futebol médio não é conhecido por acatar muitas ordens, assim, né? E por. Eles são meio que rebeldes por natureza, é da natureza da profissão dos caras, tudo, mas realmente é um caso aterrador, né? O cara não tem a consciência de autopreservação, né? Claro, tem toda essa questão de profissionalismo do Palmeiras, tem tudo isso aí, pô, sei lá, mas, cara, ele por ele mesmo, passar pelo que ele passou e tratar com essa leviandade, né, cara? É um negócio meio. Essa falta de profissionalismo. É bizarro. É, não era jogador pro nível do Palmeiras, né? Ele poderia no máximo ser útil. Ele, por exemplo, não engraxa a chuteira do Breno Lopes, e o Breno Lopes não ficou. O Bruno Rodrigues pode ficar menos ainda. Enfim, boa sorte para ele, cara. O Palmeiras foi super correto com ele desde sempre. E bola para frente para ele. Espero que ele seja feliz em outro clube, mas eu acho que ele já não deveria estar no Palmeiras mais pro ano que vem, menos por conta dessa falta de profissionalismo do que pela qualidade técnica dele mesmo. Não é jogador pro Palmeiras, né, Massa? Assim, eu confesso que no começo eu até achei que poderia ser, né? Eu Mas também. aí também é complicado, porque tem pouca oportunidade, vem de contusão. O melhor para todo mundo aí é o Palmeiras tentar recuperar uma parte das 20 milhas e pouco aí que gastou com ele, se livrar do salário, né? E abrir espaço para gente nova. Acho que é isso que o nosso Anderson Barros, o homem que treme as pernas quando dá entrevista, poderia fazer. Isso ele é bom, o Barros é bom nisso. Vai achar um clube para ele. Espero que ele não jogue mais, né? Imagino que ele não vá jogar mais com a camisa do Palmeiras, né? Mas também não pode, né, chutar o cara, a não ser que tenha alguma coisa em contrato. Mas mesmo assim, o Palmeiras tem que fazer um negócio com ele, empresta, vai uma moeda de peso aí. Enfim, o Palmeiras vai ter que se virar com isso, tá? Calma aí, Diego. Vamos falar o seguinte, da Kraken. O Vitor Roque tá de folga, mas o Polvo Roque não, ele trabalha. Olha ele aí, tá? A Kraken é uma plataforma e eu recomendo a plataforma. Dentro dela você encontra os ativos que você achar melhor. Lembrando sempre que Bitcoin é um ativo volátil. Ele se movimenta muito, tenha cuidado. Porém, na Kraken eu recomendo a plataforma, porque ela é toda em português. Você resolve, faz tudo no Pix. A Kraken tem mais de 15 milhões de clientes no mundo inteiro. A Kraken está em mais de 100 países e está conosco. Então, faça o seguinte, faz o seguinte, ó, presta atenção. Vai no link que está na descrição, abra a sua conta, você vai negociar US$ 200 e vai ganhar US$ 10 em bitcoins, tá bom? Beleza? E também com o celular no QR Code. Fechou? A Kraken está conosco. Dia 11 de janeiro, Portuguesa fora. Dia 14, o Santos em casa. Dia 18, Mirassol em casa. Depois, Novo Horizontino, dia 21, o fora de casa. Aí, dia 25, São Paulo em casa. Beleza, janeiro tá posto aí. Dia 28, tem o Atlético Mineiro lá na Arena MRV. E depois, Botafogo de São Paulo, dia 1º de fevereiro. Dia 4 de fevereiro, Vitória, Campeonato Brasileiro fora de casa. Dia 8 de fevereiro, Corinthians, lá na Arena do Corinthians. Dia 11 de fevereiro, o Internacional fora de casa. Dia 15, o Palmeiras fecha essa primeira perna aí contra o Guarani em casa. E aí vem fase de classificação e tal, beleza, e Lousa e Mariposa. Muito bem. Faltando 3 rodadas para terminar o primeiro turno, quatro, o Palmeiras enfrenta o Cruzeiro no Mineirão.
Aliás, é a ordem invertida. É o Cruzeiro em casa, Flamengo no Maracanã, e depois, no segundo turno, a mesma coisa. Flamengo em casa, e o Cruzeiro, Flamengo em casa e o Cruzeiro no Mineirão, tá? Aliás, o Cruzeiro antes e o Flamengo depois. Essa é a sequência. Pelo que estou cheirando por aqui, não vai ter gente estreando, não. Contratação nova dia 11 de janeiro, hein? Vamos com o que tem aí, Não, hein? não vai ter nada não, mas o único nome que está sendo falado com um pouco mais de firmeza, assim, é o Nino do ex-Fluminense, né, que tá no Zenit. É o nome que é Uhum. falado com um pouco mais, assim, de um pouco mais de concretude para dizer, mas também não tem nada concreto, realmente está devagar, mas começou pelo menos a mexer alguma coisa, né? Só, por exemplo, a saída do Mikael é uma mexida, a saída do Bruno agora, né, confirmada, é uma mexida, então pelo menos algo está acontecendo, os caras não estão plenamente parados. Mas o mercado como um todo está parado, né, Massa? Assim, não é só o Palmeiras, é claro que a gente está aqui para falar do Palmeiras, é para isso que os espectadores estão aqui, que os seguidores nos seguem nos nossos canais, mas vamos também, acho que toda a situação a gente tem que ver a conjuntura do que está acontecendo, né? O mercado está parado, de modo geral. Então, também acho que o tipo de jogador que o Palmeiras quer buscar não está aí disponível no mercado, né? Então, as situações não estão claras ainda. Então, calma, vamos esperar também. A temporada não acabou, né? O problema é que essa janela é bem curta, né? Mas isso à parte, acho que o palmeirense tem que criar, se manter com a expectativa. É isso. Vai estrear com um time de 25, uma mudancinha ou outra, se tiver, mas eu acho que se tiver é nome e questão tática. Estreantes, reforços, não cria não, massa. Não dá nem tempo, né? Se a gente parar pra pensar, não dá nem tempo direito. É, pois é. Pois é. Bom, lembrando que a Copa do Brasil começa dia 18 de fevereiro, mas o Palmeiras não vai estar nessa primeira fase, né? O Palmeiras vai entrar depois. E então, cara, tem aqui a Libertadores também, mas agora travou aqui a minha agenda. Não vou conseguir passar para vocês. Daqui a pouco eu passo a agenda do início da Libertadores, tá? Para todo mundo. Meu caro, você hoje à noite, né? Terça-feira, né? Terça-noite tem reunião lá no Conselho. E o Palmeiras vai aprovar as contas, né? E vai publicar o orçamento para 2026. Eu estava dando. É claro que é sempre bom a gente esperar os números oficiais, né? Eles não são oficiais ainda, né? Mas alguns números já vazaram aí e eu fiquei preocupado com uma coisa. O Palmeiras espera arrecadar 32% da sua receita em venda de jogador. A não ser que já tenha aí jogadores antigos, né? Que vão. O Palmeiras vai receber esse dinheiro em 26. 32% da receita, cara, é muita coisa, hein? Me preocupa isso, velho. O Palmeiras precisa evoluir. É, Lembrando que eu publiquei um conteúdo agora, recente, de 2019 para cá, o Flamengo arrecadou perto de 2 bilhões de reais a mais que o Palmeiras até dezembro de 24. Como eu não tenho os números de 25, depois eu fecho isso. Você vê a perspectiva de avançar isso, cara? Palmeiras melhorar nesse quesito? Vocês como financeiro, a arrecadação como um todo? Ou a mudança de matriz de Arrecadação. arrecadação? Não, não, não. Arrecadação recorrente. Porque, olha, aprendi o seguinte: clube que vive com receita muito alta de venda de jogador, uma hora se estrepa, hein? Tô preocupado com isso. É um valor alto, mas eu entendo que o cálculo que costuma ser conservador no Palmeiras já leva em consideração principalmente os jogadores que estão fora emprestados, né? Ali tem uma poupança do Palmeiras, o João Paulo Sampaio definiu isso bem, né? É uma poupança que o Palmeiras tem, com jogadores espalhados, que é nomes como Kaique, Gustavo Mancha, caras que pouco jogaram por aqui, ou nem jogaram, então aí com o Palmeiras com um percentual de vários, né? Agora, também acho que o Palmeiras trabalha com uma coisa que o palmeirense não queria que acontecesse, que é a venda do Alan, e muito possivelmente do Flaco também, né? Vai acontecer, né? Então a gente fala aqui, né, em um 2 um 3 ou um 4, né? Um lateral, um zagueiro de um dos lados ou dos dois lados, primeiro volante, um 5 e o 8, né? E o meia, e pode começar a falar de atacante também, porque o Flaco eu acredito que não É, termine, e o Alan também, são duas opções aí que o Palmeiras deve perder. Então eu considero que esse valor alto contemple essas negociações que, assim,
O Flaco, eu acho que ele tá no. É tipo o Richard Hughes, chegou no ponto que é melhor vender agora, tipo, vende, aproveita. Gostaria que ficasse, mas honestamente acho que o Flaco já mostrou qual que é o teto dele, é ótimo o teto dele, legal, deu para ver. Deu para ver também o teto de. O ritmo de oscilação dele. E, cara, é um jogador que Uhum. tá pronto, formado, que o mercado quer, tem mercado, Isso, e o fato. Palmeiras tem que saber negociar bem. Porque é aquilo que a gente sempre criticou o É, Palmeiras, né? De não saber fazer as transições, né? Pô, não é porque o cara tá bem, tá servindo, que de repente talvez não seja mais interessante no jogo de xadrez sacrificar o bispo, né? O bispo é cumpridão, né? No jogo de xadrez, eu vou colocar o Flaco como bispo. Sacrifica o bispo pra você trazer outro, entendeu? Tipo, tem hora que é isso, massa, não tem o que fazer. perfeito. Ó, essa janela aqui, ela abre dia 5 de janeiro, quer dizer, já pode começar a negociar e contratar, e fecha dia 3 de março, tá bom? A Libertadores começa em abril e termina dia 28 de novembro, lá em Montevidéu. Olha, meu amigo, nós vamos ter um ano cheio, hein? Recheado de muitas competições. Uma curiosidade que eu tenho, você cheirou alguma coisa sobre terceiro mandato? Cheirei Você acha nada, que não. tem? Calma aí, isso, pelo amor de Deus. Não, Só tem o apelido do Maradona, calma, vamos com calma. Não, calma aí, Massa, tá? Notícia. é, não tô sabendo. Comentei mais, conversei ontem com o conselheiro da oposição. Teve até um texto publicado, né, no UOL sobre No questão de UOL. terceiro mandato, né? Foi o Luiz Moncal, que é um cara da oposição. Fomos companheiros de ESPN na época que nós fazíamos parte do ESPN FC. Eram vários blogs de pessoas que se declaravam torcedoras mesmo. Eu não estava ali como jornalista, estava ali como torcedor, que tinham blogs de Palmeiras. Na época que eu fui titular, éramos eu, a Luana Maluf, o Leandro Yamin e o Moncal. Éramos os quatro que escrevíamos ali. Então a gente acabou criando uma amizade ali entre nós, né? E aí eu vira e mexe, eu Certo. converso com o Moncal sobre política, né? Nem sempre eu vejo as coisas da mesma maneira que ele, mas enfim, é um cara que eu respeito bastante. E, cara, não pode ter terceiro mandato, cara. Não pode ter, sabe? Tipo, não pode. Não pode. Tem que oxigenar, cara. Se ela quer continuar fazendo parte, se a Leila quer continuar fazendo parte da administração do Palmeiras, poxa, que entre num cargo de diretoria, ela tem total condições para isso, cara. Sabe, ela pode muito bem seguir ali na administração, como CEO, como, não sei, diretora de planejamento. Nossa, tem mil maneiras que ela pode permanecer legitimamente trabalhando no Palmeiras, o desejo dela é legítimo. Se o próximo eleito quiser tê-la na sua equipe, no seu staff, nossa, que bom, cara, porque ela tem muitas qualidades como administradora, cara. Mas não precisa fazer um terceiro mandato, não tem porquê. Eu falava sobre isso na época da Crefisa, né? Outro dia eu achei um texto antigo, meu, que falava assim, ó: se o Palmeiras quiser crescer, está na hora de abrir mão, está na hora de, como é que é? Se a Crefisa quer ajudar o Palmeiras a crescer, está na hora de abrir mão da exclusividade de patrocínio. Esse texto eu escrevi, cara, mais de um ano antes de fato o Sporting Bet rolar, de ela querer sair. Porque era muito óbvio, né? Essa questão é óbvia também, mas ela não precisa ser eleita presidente do Palmeiras para seguir, cara. E ela tem que entender isso, porque aí, massa, tá claro que ela quer o quê? Ela quer o poder supremo. Ela não quer contribuir, sabe? Porque se ela quiser contribuir, tem muitas maneiras dela fazer. E aí, para quem para mostrar para vocês que eu não estou aqui falando de coloração política partidária do Palmeiras, o Paulo Nobre tentou uma manobra mais ou menos parecida com essa aí quando ele saiu. Ele quis também permanecer ali. Mas o Paulo Nobre fez uma jogada diferente. Ele não queria mais ser presidente, ele não mexeu no estatuto, mas ele tinha que, com o Maurício, ele ia se tornar o diretor de futebol. Era a ideia dele. E aí o Maurício ia ser a rainha da Inglaterra, né? Ele ia cuidar da sauna, né? Da bote. Não era isso que ele queria, evidentemente. Então ele acabou que isso não aconteceu e foi o que tirou o Paulo Nobre do Palmeiras. Mas você veja que ele quis se perpetuar também, mas de uma maneira diferente, né? Só que condicionou a permanência dele, a saída da Leila naquela época, enfim, política do Palmeiras dá um Game of Thrones, né? Mas espero que não aconteça, Massa. Para resumir toda essa falação, cara, espero que não aconteça, por favor. Eu É. sei que você pensa parecido, né? Ah, eu penso absolutamente igual, porque eu já vivi isso, né? Uhum. Anos e anos de Mustafa, quanto tempo durou para revigorar o conselho, né? Tirar o Mustafa do poder,
Cara, foi um tempão. E depois teve que Sim. depurar até chegarem os eternos palestrinos. Aí o pessoal que veio ajudar na arena, né? Gente que importante que acabou se tornando sócio e a partir daí, depois de sócio, né? Conseguiu ser eleito conselheiro, a própria base do Paulo Nobre, né? Muitos vieram o Fronteirota, o Zanota, outros caras que vieram nesse movimento em socorro do Palmeiras, né? Então, Uhum. cara, eu acho que o Palmeiras vai ter que criar um CNPJ, porque vai mudar a lei, daqui a pouco o imposto para clube social vai ser muito maior. Acho que o Palmeiras poderia criar esse CNPJ, né, velho, e colocar a Leila lá para cuidar institucionalmente dessas coisas. Depois de 3 anos ela volta, né? Eu me espanto com a passividade do Paulo Buozzi, né, que é o vice-presidente mais indicado candidato natural Sim. e que se cala, né? Então me parece que ele não tem perfil para ser presidente de um clube grande, porque se sou eu ou qualquer político, né, conversaria com a senhora presidente. A senhora vai levar isso a fundo? Tudo bem, eu apoio o seu mandato, mas a partir de agora eu me retiro, não quero mais nada, né? A O senhora Serafim que Del cuide Grande aí da fez isso, sua. né? Com o Mustafa Contursi, Então, né? mas. Ele era o E próximo, não é e aí isso, na entendeu? 36ª mudança do Mustafa, aí o Mori falou, acho que deu pra mim, né? Ele era o próximo presidente, ele nunca foi Certo. presidente. Deu para ti baixo astral, enfim. É isso. Mas vamos ver como as coisas acontecem na Sociedade Esportiva Palmeiras. Eu vou falar uma coisa para você. Eu queria um reforço só. Qual? João, Qual, João? João Arias, Ah, sabe? esse sim, hein, cara. Nossa, queria muito. Eu tava ali pra baixo quando eu falava com você aqui, cara, porque chegou uma informação Hum, que eu não vou acreditar nessa fonte aqui, não, Massa. Podemos seguir. não, Não, melhor eu não vou não. Tá acreditar bom, nessa fonte. Até para os nossos tá bom, espectadores verem como é que funciona, né? Tem hora que a tá informação bom. vem da fonte que você fala assim, joia. Mas você sabe que ali tem coisa, né? Tipo, não é aquilo. E é o caso agora, mas vamos seguir Não. aqui, Massa. Eu queria dar em primeira mão aqui essa informação, mas não será o caso. Melhor não confiar, né? Tá Não, bom. melhor não. É isso aí. Eu queria pedir desculpas também para você. Já pedi no Shorts aqui, mas vou pedir de novo, porque nunca é demais. Eu recebi a informação em outubro que o Paulinho concluiria a fase 2 de treinamento dele para ir para o campo. Falei, bom, se ele for para o campo dia 10 de novembro, ele vai poder jogar alguns minutos, né, indo para o campo. E agora o Palmeiras sempre foi correto nesse aspecto e disse: não, não vai acontecer, não vai acontecer, não vai acontecer e não vai acontecer mesmo. Agora, chegamos à conclusão que o Palmeiras errou, né, cara? Porque o Paulinho é um baita jogador, mas, cara, ele vai ficar praticamente um ano, né, sem jogar. É, É o um que investimento eu, muito alto, né? Fala. eu, que eu argumentei com pessoas do clube, dando a mesma opinião. Eu falo, olha, cara, eu acho que é um jogadoraço, já mostrou potencial, contrato de 5 anos, mas o primeiro ano ele passou sem jogar, né? No ano que ele Então. passou sem jogar, ele fez o gol mais importante do ano, talvez, né? Mas um Certo, dos mais ok, mas é importantes do ano. pouco, né? Não, e a questão do ser pouco ou não ser pouco, eu penso assim, se soubesse de antemão que essa cirurgia teria que ser refeita, era Não caso de ter um valor faria. de mercado diferente, né? Claro, Agora, claro. tem um ponto que é importante também. O jogador veio com a cirurgia feita. Não era possível saber naquela altura se funcionaria ou se não funcionaria, né? O Palmeiras está fazendo o correto, mas a informação que eu tenho é que o Palmeiras está corrigindo um erro que não era perceptível no momento, porque ele já veio com a cirurgia feita, veio com o laudos colocados, então foi assim, ó, Paulinho tem um problema no joelho, tá? Mas ó, joelho, dele não é no joelho, é mais embaixo ali. Paulinho tem um problema ali Na canela. na canela. Não é na tíbia propriamente? Na tíbia, né? É, Beleza. Paulinho tem problema na tíbia. Mas a gente já tem a cirurgia, essa aqui. O protocolo é esse, vai voltar em tanto tempo. Beleza? Beleza. Levaram isso em conta. E que depois da cirurgia feita, é que percebeu-se que o trabalho que foi feito anteriormente não foi suficiente. Não sei nem se dá para dizer que houve um erro. Quer dizer, é difícil falar isso aqui, mas supostamente houve um erro de abordagem clínica na cirurgia anterior. E aí o Palmeiras teve que fazer uma nova cirurgia, então não era possível prever isso antes. E eu até entendo, porque quando o jogador já está com a cirurgia feita, você consegue fazer o teste. Quando você precisa saber o resultado da cirurgia,
você precisa esperar para ver o resultado da cirurgia. E o resultado da cirurgia ele acontece depois da fisioterapia, depois de meses. E aí constatou-se que a grande questão era a dor. O jogador não conseguia viver sem dor. E a informação que eu tenho é que hoje o Paulinho, pela primeira vez em 2 anos, palavras dele, não sente dor na região. Então esse é o primeiro grande Porra, mas passo. essa é a maior informação que eu já tive. Vai ser a manchete do nosso quadro. Ele não sente dor? Não sente dor. Eu dei essa informação no meu canal, aliás, acesse lá. Muito Paulinho não bom. sente dor. Em 2 anos ele não sente dor. Até falei isso também meus apoiadores. Aliás, se você quiser me apoiar, apoia.se/Diego Marada. Os apoiadores estão sabendo isso desde ontem à noite também. Ele não sente mais dor. Muito bom. Então, essa informação que eu tenho é de uma fonte que para mim é assim, inquestionável. Por isso que eu confio 100%. Então, beleza. Mas a questão é essa, Massa. E aí quando fala assim, pô, o Palmeiras errou, foi assim que eu fui para falar com essa fonte e com outra fonte. Falei, cara, acho que o Palmeiras então pelo menos, né? O bicho, mas não tinha como saber. A cirurgia foi feita e a cirurgia, a expectativa é que acontecesse uma coisa X. Hoje sabe-se que a abordagem foi insuficiente, a abordagem clínica, né? Clínico-cirúrgica. Mas na época não se sabia. Então, como é que faz? Não consigo Aí cravar tem que que é erro, medir. entendeu? Não consigo cravar que é Ah, erro. então, cara, é assim, é você Deu avaliar o errado. investimento Isso e dá para quando dizer. você vai ter o jogador, quando você vai ter o jogador à disposição. Deu errado, isso é um fato, concordamos. Então, olha que legal, deixa o like, se inscreva aqui, deixa o like, se inscreva no canal do Diego. Você ficou sabendo que o Paulinho não sente mais dores, é uma boa notícia. Vai Ó, jogar mesmo quer só em ver? março. Vamos ler as Fala. aspas da minha fonte aqui, ó, que é até legal. Vamos lá, Vou ler a aspa aqui, ó. Ó que louco aqui. Hum, vamos lá. não Achando tá as aqui. aspas. Então, vou ler, porque a Ah, palavra a informação que eu tive é literalmente isso que eu falei, que ele não sente dor em 2 anos. Deixa eu escrever aqui o nome do caboclo. tá, vamos lá. Vamos trazer a informação ipsis literis, tintim por tintim, É, né? é Porque aqui é verdade. assim, a gente não aumenta, não inventa e não engana vocês, tá? Se a gente sabe, a gente fala que sabe. Se a gente Ó, fala que vamos não lá. sabe, é porque a gente não sabe. Vamos lá. Pensando, isso aqui se queixando de dor. Ah, Tá aqui. tá. Ele seguia se queixando de dor enquanto só fazia físio. Agora o cenário me parece mais animador, mas não sou médico. E pela primeira vez em quase 2 anos, ele está sem dor. Fecha Ó, aspas. maravilha. Agora ele vai para o campo e a gente tem que ver a reação dele no campo a partir de janeiro, para quem sabe jogar em final de fevereiro ou março, né? Sim. Sabemos todos nós, né? Eu, você, o Diego, que o Palmeiras precisa de um camisa 5, né? Mas a Partium fabrica volantes de primeira qualidade. Na Partium, meu caro, volantes e componentes para motores é aqui. Presta atenção, coloca o celular no QR Code, que aí você vai ser direcionado para o time de representantes. O link está na descrição também. É fácil, você pede o catálogo e faz a sua compra. O volante que fica no motor ajuda para na hora de trocar a marcha não trepidar, armazenar energia, né? É como um volante no time de futebol. E mais, o motor de arranque funciona com um volante novo. Olha aí. Se liga no que a Partium faz. Então, faça isso. Volantes e componentes de motores é na Partium. Você vai colocar o celular no QR Code ou ir para o link que está na descrição. Combinado? Olha que maravilha que é a Partium. Tamo junto. Então é isso, meus amigos. O MM hoje mais curto com a informação maravilhosa do Diego. Ó, você quer saber essas infos de primeiras? Tem que seguir o cara, se inscrever no canal dele, apoiar o canal dele, Façam tá isso. bom? Estamos chegando em É aqui, 15.500 hoje, Marcel. aí, ó, vamos bater 16 mil até fechar o ano, Hoje tem live, tá? hein? 21h30, se vocês puderem estar lá. Ó, Se você puder dar um pulo lá, Massa, também, vamos ficarei muito lá, grato. vamos lá. E vamos ter mais novidade, cara. Tô em conversa com fontes aqui, até achei que era uma informação boa aquela hora aqui. Mas dá um E cheirinho do que eu fiquei curioso, mano. Agora você me conta. Não, não precisa não, era contar. questão de. É o que? É Era mais na linha contratação? de. Não, era mais da linha de contratação, de evolução de Tá alguma, bom. de Então alguma vamos embora. conversa. Mas, Então cara, beleza. seria muito.
muito, como se diz, prematuro pra gente ir. Mas assim que você tiver um cheirinho um pouco melhor, eu passo pra você, pode deixar, mas tamo Tá junto bom, nessa você aí. passa para mim? Não, você me manda o link que eu divulgo o seu canal e a sua É isso aí. informação. Tá É isso bom? aí, meu querido. Valeu, Diego Iwata Lima, Valeu. ô Marada. Grande abraço. MM, quinta-feira é o último MM, hein? Até dia 5, É depois é mesmo? folga geral. É, filho, Caramba. porque depois vai ter Natal, Ano Novo, Ó, né? lembrando que o senhor Agora, Paulo Massini estará no canal Diego Iwato Marada, hein? sim, é só Eu você que sou mandar. recebido aqui Aqui nesta casa há muito tempo, receberei o máximo. Que legal é isso. isso Fico aí. Vamos lá. contente. Sem censura. Falar o que você quiser que eu fale, eu falo. É É isso isso aí. aí. Então deixa o like, se inscreve no canal. Vamos nessa. Muito obrigado, MM. Ó, Paulinho Sendor, hein? Notícia boa. Você que ficou até o fim, você vai fazer o seguinte: você vai pegar esse vídeo e vai recomendar. Vai falar, ó, o que os caras falaram lá e tal, não sei o quê, biriri, bororó. Tá bom? Às vezes a gente não fala nem de dinheiro para apoiar, ajudar a gente, mas se você fizer isso, já ajuda pra caramba, tá bom? Valeu, galera. Obrigado. Valeu, time do Viu. Vamos nessa. MM volta na quinta-feira. Valeu.